Atenção! O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção para o top de 3 segundos. Chegamos em boa hora. E aqui na rádio, seu amigo Magno Araújo traz pra você boa música, bom humor, comunicando de um jeito diferente pra passar bem. Boa hora. Sim, para passar bem esta primeira boa hora. Não é a primeira boa hora não, né? Já tivemos boas horas nesse dia. Já tivemos boas horas. Boa hora é o nome do meu programa, não é porque é o meu programa que é boa hora. Teve uma boa hora antes do meu também, né? Teve muita música, teve muita música boa, você recordou, você ouviu coisas bonitas e agora é o programa do Magno. Claro que eu não quero fazer apenas um programa, eu quero fazer o programa, o melhor programa dessa hora. Aí sim, vai ser a boa hora. A melhor hora que você vai ter no rádio é agora. É a melhor hora, tá? Um bom dia. Boa hora. É boa hora para mensagem do dia. Vamos ter grandes momentos aqui no programa. Deixa eu chamar aqui a nossa querida irmã Nilceia Parisi. Ela vai trazer uma mensagem, né, irmã Nilceia? Olá, irmã como Nilceia? você está? Bênção pura. Continuamos com a nossa conversa matinal. Que seja algo que enriqueça aí o seu coração, aqueça a sua alma com a presença do Senhor na leitura da sua palavra, na reflexão aqui do devocional, nosso momento de conversar com o Pai, de sermos orientados por Ele, fortificados, ser mesmo um tempo em que só o Senhor poderia nos promover, nos proporcionar a momentos tão valiosos. E nós, seres humanos, não é quem somos nós, mas Ele olhou para nós com misericórdia, com muito amor e nos dá esta liberdade de estar aqui na minha casa, segura, com a palavra aberta, com o coração aberto para junto de você, meu irmão, minha irmã, falarmos com o Senhor, ouvirmos a voz do Senhor, sermos fortificados nele de verdade. Acabando o ano, a gente está aqui no dia 30 de dezembro do ano de 2025. A gente tem como título do devocional de hoje, Atitude. Uau! Olha só, o autor foi Hans Kellert, da cidade de Curitiba, no Paraná, e ele se baseou no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1, que diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E ainda que o autor do presente diário continua do versículo 8 ao 21 do mesmo capítulo 1 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, também de Ananias, de Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência,
e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Que texto riquíssimo! Que texto que já conforta o nosso coração, de saber que quem é de Deus é guardado por Ele, é sustentado por Ele, eu e você. Bora! Quem conhece a história e o livro de Daniel sabe que Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de sitiar Jerusalém, levou Jeoaquim, rei de Judá, os utensílios do templo de Jerusalém e jovens cultos, sábios, nobres e sem defeito para sua nação. Lá, esses jovens foram preparados e educados para depois servir no Império Babilônico. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 jovens tomaram uma atitude surpreendente, pois resolveram não se contaminar com a comida e bebida servidas a eles, que eram as mesmas oferecidas ao rei. Eles não se rebelaram contra a situação, apenas não se contaminaram com o ambiente em que estavam vivendo. Assim, puderam fazer diferença na Babilônia e diante de reis aos quais serviram, inclusive governantes de outros povos que depois dominaram a nação. A atitude de não se contaminar com os alimentos e se manter fiéis a Deus fez com que se tornassem notáveis, conforme o versículo em destaque. O versículo em destaque é: o rei Nabucodonosor fez perguntas a Daniel e seus amigos sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deixa eu voltar aqui no texto. Qual tem sido a sua atitude diante das circunstâncias da vida e diante de pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus? Você tem se contaminado com aquilo que acontece ao seu redor e desagrada a Deus conforme a sua palavra, ou você tem mantido uma postura firme e verdadeiramente cristã, influenciando de forma positiva o ambiente onde vive? É possível nos encontrarmos em um ambiente onde a prática de coisas erradas e ilegais seja normal? Nesse caso, é fácil passar a adotar esses procedimentos que desagradam a Deus, e quando nos damos conta, muitas vezes é tarde e o mau testemunho já foi dado. Sejamos vigilantes. Jesus disse que devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Daniel e seus amigos permaneceram vigilantes. Sigamos o exemplo deles também. Seja sóbrio, vigilante, ore e pratique a palavra de Deus para não desagradar ao Senhor com as suas ações. Puxa, Deus querido, Deus bendito, meu Senhor, meu Pai, aleluia! Como é bom ler
tua palavra, ler este devocional que salta aos olhos sobre a importância de sermos sóbrios, vigilantes, de orarmos, de praticarmos a tua palavra, de não desagradarmos o Senhor com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com aquilo que dizemos. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigada por diariamente nos alertar, nos ensinar, cuidar de nós, nos preservar. Aleluia! Oh Deus! Ajuda-nos, a mim e a este meu irmão, a esta minha irmã, a sermos homens e mulheres que prestem atenção naquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Ajuda-nos a estarmos em ambientes que têm a ver com filhos teus, que tenha a ver com aquilo que agrada ao Senhor, com aquilo que não te desagrada. Ajuda-nos, Pai, a estarmos longe destes lugares. E se por alguma razão estivermos nestes ambientes, por causa de uma empresa que trabalhamos, por causa de algum contexto familiar, dá-nos sabedoria, discernimento para nos comportarmos, para falarmos, agirmos e reagirmos no momento, para que não sejamos pessoas indelicadas, mas expressemos respeito e ao mesmo tempo, na expressão do nosso comportamento, façamos com que as pessoas também nos respeitem, também nos admirem para a tua glória e louvor, que elas reconheçam o Senhor na nossa vida, Deus eterno. Nós queremos ser sim filhos teus, filhos e filhas obedientes, gente que combina com aquilo que fala, com aquilo que lê, com aquilo que canta na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores, imperfeitos, falíveis. Somente o Senhor pode nos ajudar a estarmos vigilantes em todo o tempo. Não de uma forma o tempo todo preocupados e nem vivermos, mas que a nossa atenção seja quando venha confrontar aquilo que nós não queremos fazer, aquilo que nós não queremos falar, aquilo que temos lido na tua palavra e tem saltado aos nossos olhos, que é contra a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a não nos contaminarmos com um vocabulário que não combina com filhos teus, com comportamentos que está longe da tua vontade, de servos teus. Ajuda-nos, Pai, a não termos pensamentos que te entristecem. As pessoas podem não ver, mas o teu Espírito Santo que habita em nós pode se entristecer com pensamentos e sentimentos que não combinam com a tua palavra, não combinam com filhos teus que foram resgatados na cruz do Calvário. Em nome do próprio Jesus, nos ajude, nos fortifique, nos ensine diariamente a sermos filhos atentos à tua palavra, nos ensine, nos estimule cada vez mais a lermos as Escrituras Sagradas. O ano está acabando, oh Deus, ajuda-nos a nos propormos a contextos, a comportamentos de verdade, que glorifiquem o teu nome, na leitura da tua palavra, em momentos de oração. Aquilo que nos propusermos a aprender, a realizar, que venhamos a cumprir, não como algo mecânico, mas como algo que satisfaça o nosso espírito em Cristo Jesus. Enche-nos da tua presença, Senhor Deus. Fala conosco, leva-nos a termos atitudes de filhos e filhas tuas, teus, que te exaltem, que alegrem o Senhor, que testemunhem quanto é bom sermos servos teus, como é algo mais tranquilo, como é algo mais saudável em todos os âmbitos da nossa vida, seja físico, seja material, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, o quanto vale a pena sermos filhos teus, servos teus, amigos teus, como diz a tua palavra, andando cada vez mais pertinho do Senhor, e o Senhor nos segredando aquilo que é mais precioso de um pai para com um filho, para com uma filha. Aleluia, obrigada por nos conscientizar de tudo isso e nos ajudar, Pai. Ajuda-nos
porque queremos em todo tempo agradar o Teu coração, pecarmos cada vez menos. Nos perdoe, Senhor. O Senhor sabe quais são os momentos que mais temos dificuldade em acertar, em agradar o Senhor. O Senhor sabe quais são os momentos em que o inimigo das nossas vidas se levanta, arma ciladas, e se nós não vigiarmos, nós caímos. O Senhor nos conhece. Ó Espírito Santo, faz-nos mais hábeis, mais sábios que o inimigo das nossas vidas, que ele seja frustrado, que ele seja enganado, desbaratado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que segue a nossa vida, é o fundamento da nossa história. Em nome de Jesus, nome que não há outro nome acima deste, é um nome poderoso, nome firme, reto, o nome do Filho do Altíssimo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Dá-nos este dia de ouvidos atentos à Tua voz, olhos atentos aos Teus movimentos. Queremos ser filhos e filhas que honram o Teu nome por onde andarmos, seja nas redes sociais, seja algo presencial. Bendito seja o Teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Oh, querido, bora, querida, firmes em Cristo Jesus, firmes. O que chegar à sua mão, às suas mãos, faça com excelência, o melhor que você puder. Ele há de lhe dar um bom dia. Ele vai te dar um lindo dia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois Teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, meu Jesus, no Seu colo, ó Altíssimo. Declara comigo assim, ó: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto, Senhor, eu me sinto tão seguro, meu Jesus, no Seu colo, ó Altíssimo.
ânimo. Profetiza agora, igreja, assim, ó. Não há ferrolhos. Que o quê? Não há doença que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é o quê? Escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aleluia! Escudo. Uma hora. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço o seu valor, sei tudo o que enfrentou. Não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Sempre tem alguém que não dá nada por quem foi quebrado pela situação, deixou de lado e é rejeitado. Pensam que pra ele não tem solução. Se está trincado, jogam fora, pois se acostumaram com a perfeição. Desprezam os cacos, jogam fora os pedaços, dizendo que não tem mais jeito não. É aí que Deus entra em cena, só para mostrar que não desiste do projeto, mesmo se quebrar. E como Criador da obra, vem pra ensinar que não se joga nada fora. Por isso decidiu agora descer, só pra te falar, tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço seu valor, sei tudo o que enfrentou. Não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu.
quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço o seu valor, sei tudo o que enfrentou. Não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Boa hora. Chegou a boa hora do intervalo. Fica aí.